Olá e seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fundo na história de Samuel, sabe? Uma figura que aparece bem no meio de uma crise para ensinar uma lição, nossa, fundamental. É aquela ideia de que todo grande privilégio, tipo um chamado de Deus, traz junto uma responsabilidade gigante. E para começar, uma pergunta bem direta mesmo. E se fosse hoje? E se Deus decidisse te chamar agora? Mas não num momento de auge espiritual, sabe? Pelo contrário, numa fase de total silêncio, quando parece que ele nem está ouvindo. Pois é exatamente aí que a nossa história de hoje começa. Olha só o cenário que o livro de Samuel pinta pra gente logo de cara. Uma crise espiritual gigantesca em Israel. A Bíblia diz que a palavra do Senhor era rara. O que isso quer dizer na prática? Que ouvir de Deus, ter uma visão, isso tinha virado artigo de luxo, sabe? Quase impossível. E é nesse deserto, nesse vácuo espiritual, que o chamado de um menino, Samuel, se torna algo, uau, completamente fora da curva. Então, para a gente entender de verdade o chamado de Samuel, a gente precisa primeiro mergulhar no mundo em que ele nasceu. Um mundo de silêncio e muito, muito desespero. E bem no meio desse silêncio todo, desse drama nacional, a gente encontra um drama muito pessoal, quase íntimo. Pensa só, de um lado você tem a Penina, que tinha filhos e fazia questão de esfregar isso na cara da outra. E do outro lado, a Ana. Ela era super amada pelo marido, mas não conseguia ter filhos. E naquela cultura, gente, isso era uma vergonha, um peso enorme. A dor dela, somada às provocações da Penina todo santo dia, nossa, isso levou a Ana ao limite. E é ali, no fundo do poço mesmo, que a Ana faz uma oração que, olha, é uma das mais fortes da Bíblia inteira. Ela não está só pedindo um filho, não, ela está fazendo um voto, uma promessa radical. Ela basicamente diz: Deus, se o Senhor me desse filho, ele é teu, para sempre. Ela entrega o milagre antes mesmo dele acontecer. Isso é incrível. E mostra que Samuel não era só um bebê desejado. Ele era a resposta de uma promessa, um fruto de uma fé que nasceu no meio da maior dor. Ok, agora a gente avança na história e chega no ponto central. Depois daquele silêncio todo, Deus finalmente decide falar. E o mais maluco de tudo, ele não escolhe um general, um rei, um sacerdote cheio de moral. Não, ele escolhe um menino. Essa primeira conversa de Samuel com Deus é fascinante. Imagina a cena. No meio da noite, Deus chama Samuel. O menino, sem entender nada, acha que é o chefe dele, o sacerdote Eli, e corre lá. Isso acontece de novo, e de novo, 3 vezes. Pensa comigo. A voz de Deus está no ar, mas Samuel não reconhece. Ele só conhece a voz do homem. Foi preciso que o Eli, que já estava meio desligado espiritualmente, finalmente sacasse o que estava rolando para dar a dica para o menino. E aí, a resposta de Samuel muda o rumo da história. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que momento! E aqui tem um contraste que é simplesmente brutal. O Samuel cresceu ali, no centro do poder religioso, no templo. Só que ele cresceu do lado dos filhos do Eli, que eram, para ser bem direto, uns corruptos. O ambiente era tóxico, cheio de desrespeito, mas, e esse mas é gigante, isso não definiu quem ele era. Ele escolheu ser fiel. E essa é uma lição para a vida, né? O lugar onde você está não precisa ditar para onde você vai. Dá para ser luz no meio da treva, sim. E essa escolha do Samuel, essa decisão de ser diferente, nos joga bem no coração deste nosso papo. Israel, como nação, estava numa encruzilhada. 2 caminhos, 2 destinos possíveis. E cada um desses caminhos tem um nome. 2 palavras em hebraico que são absurdamente poderosas. Icabor e Ebenezer. Vamos começar com Icabor. Só de falar o nome a gente já sente um peso, né? E o significado é devastador. A glória se foi. Esse foi o nome que a nora do Eli deu para o filho dela no leito de morte, depois de uma sequência de tragédias inacreditável. A família morreu. A Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus, foi roubada. E Cabor não é só o nome, gente, é o recibo. É a conta que chegou depois de uma geração inteira de bagunça e corrupção. É o retrato de um povo que perdeu o mais importante, a presença de Deus. Mas aí, do outro lado da moeda, a gente tem Ebenezer. E o significado é o oposto total. Até aqui nos ajudou o Senhor.
Anos depois daquela tragédia toda, com Samuel já adulto na liderança, o povo se arrepende de verdade. E o que acontece? Deus dá a eles uma vitória, assim, esmagadora. Para comemorar, Samuel levanta uma pedra, um memorial. Entende a diferença? Ebenezer não é sobre olha como somos fortes. É sobre olha como Deus nos ajudou. É o símbolo da glória que volta quando há fidelidade e arrependimento. Então a história não está só contando o fato do passado, ela está olhando para a gente hoje e perguntando na cara, a sua vida, a minha vida, ela está construindo o quê? Um memorial da derrota? Da glória que se foi? Um Icabor? Ou está construindo um monumento de gratidão, de vitória, um Ebenezer? A pergunta é essa, de que lado você está? Olha, a escolha aqui é preto no branco, não tem meio termo. De um lado, a turma do Icabor. Qual foi a atitude deles? Corrupção, irresponsabilidade total. A consequência? Derrota, perda da glória de Deus, fim de papo. Do outro lado, a galera do Ebenezer, liderada pelo Samuel. A atitude? Fidelidade, arrependimento. A consequência? Vitória, a presença de Deus de volta. São duas mentalidades, dois caminhos, com resultados completamente diferentes. E é aqui que a gente amarra tudo, a gente sai da história antiga e traz a bola para a nossa área. Como é que essa escolha entre Icabor e Ebenezer funciona na nossa vida hoje, agora? A vida de Samuel deixa uma lição muito clara, um princípio básico. Ser chamado por Deus é um privilégio? Com certeza. Mas esse privilégio nunca vem sozinho no pacote. Ele sempre vem junto com uma responsabilidade. Não dá para querer só o bônus do chamado sem aceitar o ônus do compromisso, entende? Então, como é a pessoa que vive esse chamado na prática? Quais são as características? A vida do Samuel é o nosso manual. E não é uma coisa só, é um combo, saca? É ter integridade mesmo quando tudo está desmoronando. É ter responsabilidade e saber que você influencia os outros. É ter fidelidade a Deus mesmo no meio da crise. É saber que você tem o chamado e estar disposto a servir. No fim das contas, é o caráter que segura a onda do chamado. E só para a gente ter uma ideia do tamanho da responsabilidade do Samuel, pensa só nisso. O cara não teve um cargo de liderança, ele teve 3. Ele foi o último dos juízes, um sacerdote que não se corrompeu e o profeta que inaugurou uma nova era. Ele foi literalmente a ponte entre o caos e uma nova esperança para Israel. Isso mostra o poder, o impacto que uma única vida fiel pode ter. No fim das contas, a gente chega numa lei que não tem como fugir. A lei da semeadura. É simples. Aquilo que você planta, você vai colher. Não tem erro. Os filhos de Eli plantaram corrupção, colheram a tragédia do Icabor. O Samuel plantou fidelidade, levantou o monumento do Ebenezer. Então a pergunta não é sobre eles lá atrás. A pergunta é sobre nós aqui e agora. O que é que a gente está plantando hoje? E para fechar, eu quero deixar essa pergunta martelando na sua cabeça. Olhe para o seu mundo, para sua família, seus amigos, sua comunidade. Do que a sua geração está precisando? De mais um Icabor? Mais uma história de a glória se foi? Ou ela está clamando por um Ebenezer? Por gente que levante memorial e diga: até aqui o Senhor nos ajudou. A história de Samuel prova que uma só pessoa fiel, pode ser essa resposta. A grande questão é, essa pessoa seremos nós? Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.